Bom dia, irmão, para você que está aí na tua casa, com a sua família. Que bom que você está aqui para celebrar conosco e separou esse tempo, né, para podermos fazer isso juntos aqui. Eu queria começar lendo um salmo, que é o Salmo 117. E ele fala assim: louvem o Senhor todas as nações, louvem-o todos os povos, pois grande é o seu amor por nós. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Então vem louvar conosco. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior virá. Essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Assim como estás, Vem, para adorar. vem. Amém. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, Pai, porque a tua fidelidade dura para sempre. Cante com o seu coração agora essa música. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto.
és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande me leva a me amar, a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande me leva a me amar, a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Obrigada, Deus, porque o Senhor é bom, o teu amor dura para sempre, Pai. O Senhor é soberano, Pai, é tão grande. O Senhor criou todas as coisas, ó Pai. O Senhor governa sobre os céus e terras, Pai. E ainda assim, Senhor, o Senhor olha para nós, ó Pai, com misericórdia, com graça. Oferece o teu perdão, Pai, oferece a tua graça, Deus. E se importa conosco, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse amor, Pai, tão grande. Muito obrigada pelo teu cuidado, Pai. E obrigada, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor ainda é conosco, Deus. Te agradeço, Pai, por essa manhã. E peço ao Senhor, ó Deus, por essa palavra que vamos ouvir agora, Pai. Possamos, ó Pai, guardá-la no coração, Deus, para que sejamos obedientes e fiéis ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Fique com Deus, que você seja abençoado com a palavra que vai vir e que ela mais uma vez te anime para você começar a tua semana, para que você possa encher o seu coração e isso possa reverberar no teu coração e você venha a ser mais obediente, mais fiel, mais dependente do nosso Deus. Fique com Deus. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que bom eu poder estar aqui com você nessa manhã, para juntos nós celebrarmos a esse Deus que acabamos de cantar, que Ele é tremendo, que Ele é grandioso, que Ele é soberano. E a esse Deus que eu quero, mais uma vez, me dirigir em oração junto com você. E eu quero, em especial, fazer um pedido apenas nessa oração. Que Ele encha o nosso coração de admiração por Ele. Muitas vezes eu e você, pelas lutas do dia a dia, pela correria, nós não nos admiramos da grandeza desse Deus. Não nos admiramos de tantas e tantas demonstrações do amor e cuidado desse Deus por nós. Eu quero orar nessa direção com você hoje. Senhor, meu Deus e Pai, quero te agradecer porque nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Não estamos próximos juntos como igreja, como gostaríamos, mas estamos reunidos numa só mente, num só coração, exaltar o Teu santo nome. Por isso clamamos, Deus, fortalece o Teu povo. Fortalece-nos, Deus, fortalece a mim, fortalece aos meus irmãos, aqueles, Deus, que estão em busca de força porque estão se sentindo fracos, aqueles que têm carecido de ajuda, Senhor, fortalece-os. E o meu pedido, Senhor, é que o Senhor nos fortaleça, nos dando maior admiração pelo Senhor. O meu pedido é que o Senhor nos fortaleça, nos fazendo perceber o quanto o Senhor é um Deus maravilhoso, é digno da nossa admiração. E que o Senhor é um Deus tão poderoso, o Senhor é um Deus tão bondoso, tão amoroso, que nós podemos olhar ao Senhor e nos admirar a ponto de essa admiração pelo Senhor ofuscar o nosso medo pelos problemas, o nosso medo pelas crises que se colocam diante de nós. Que essa admiração do Senhor nos traga uma fé inabalável em Ti, Senhor, uma fé constante de que em Ti nós podemos caminhar e podemos seguir. Essa é a minha oração, Jesus.
por mim e por esses meus irmãos. Que o Senhor nos fortaleça nessa manhã. Em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos numa caminhada, numa jornada aí pelos Salmos, né? Tentando entender ou perceber como esses homens de Deus sangraram através desses salmos, através dessas poesias, a sua vida e o seu relacionamento com Deus. Nós temos falado isso. Os salmos não são simplesmente poesias de uma inspiração ao ver uma paisagem bonita ou ao se maravilhar com alguma situação. Os salmos são experiências que esses homens tiveram com Deus. E esses homens estão sangrando essas experiências em meio às lutas, às crises e apresentando a mim e a você um Deus que é inabalável, como vimos no primeiro domingo, um Deus que é confiável, digno de confiança, e por isso nós podemos ter atitudes condizentes com esse Deus, porque Ele é confiável. E como nós vimos na semana passada, Ele é um Deus relacional, Ele é um Deus que dá passos em direção a mim e a você para estabelecer um relacionamento conosco. Então, nesse domingo, eu quero continuar vendo com você como esse Deus, Ele é um Deus inigualável, um Deus sem igual. O nosso Deus é um Deus que não há pária para Ele, não há pares que se coloquem ao lado dele em poder, em força, em amor, em capacidade, em tudo que o nosso Deus é. Ele é o Deus maior, Ele é aquele que é inatingível, Ele é aquele que é inigualável. Eu quero ver esse Deus tremendo, eu quero alimentar o meu coração e o seu através da palavra de Deus, pelo Salmo 139. Abra sua Bíblia no Salmo de número 139 e vamos juntos ver o que esse Salmo tem a nos dizer a respeito desse Deus tremendo. Salmo de número 139, versículo 1. Abra sua Bíblia aí, junto com a sua família, para nós podermos ler nessa manhã. Salmo 139, versículo 1 diz assim: Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes já o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti, pois para ti a noite é tão clara como o dia e a escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por teres me feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Eu quero ler até o versículo 16 com você. O Salmo continua um pouco mais, mas eu gostaria de focar apenas nesses 16 primeiros versículos, para a gente poder acompanhar o fluxo de raciocínio de Davi, que também é o autor desse Salmo, e perceber como ele se admira desse Deus inabalável, desse Deus inigualável, de como o coração dele é arrebatado pela grandeza desse Deus. Admiração é algo que faz parte da minha e da sua essência. Nós fomos criados por Deus com a capacidade de nos admirarmos. Por exemplo, quando você vê uma paisagem bonita, você se admira daquela paisagem. Ou quando você vê um quadro bem pintado, ou quando você prova uma comida saborosa. Quando você vê algo belo e maravilhoso e você se admira, contempla aquilo. Eu e você fomos feitos com essa capacidade de nos admirarmos das coisas, colocada por Deus em nosso coração. E Ele fez todo esse cenário maravilhoso, como nós vimos no Salmo na semana passada. Ele criou céus e terra e nos colocou aqui. E esses céus e terra que proclamam a glória de Deus foram feitos também para mim e para a sua admiração.
Quando nós olhamos para aquelas lindas montanhas ou para esse céu maravilhoso, para as praias, nós vemos a grandeza desse Deus e nos admiramos. E percebemos o quão grandioso esse Deus é. O problema é que com a presença do pecado no nosso coração, essa admiração ela pode ser distorcida. Essa admiração pode ser mal orientada. E aí nós trocarmos ou tirarmos o lugar daquele que merece toda a admiração, que é o nosso Deus, o Criador. E colocarmos no lugar desse Criador criaturas. E as admirarmos mais do que admiramos aquele que deu a origem a todas as coisas. Qual é o problema disso? O problema é que eu e você somos movidos também por essa admiração. Admiração não é só uma coisa que eu acho bela e aquilo não tem efeito na minha vida. Eu sou movido por admiração. Nós somos movidos, nós somos direcionados, nós somos impulsionados por aquilo que admiramos. Se nós admiramos uma determinada profissão, na escolha da nossa vida nós vamos tender a procurar aquela profissão que nós admiramos. Se nós admiramos uma forma de agir ou determinada forma de falar, nós vamos tender aquilo, porque nós admiramos, aquilo move o nosso coração e nós temos atitudes e tomamos decisões baseado naquilo que admiramos. Então a admiração ela foi colocada por Deus como uma força motivadora de decisões do nosso coração, de caminhos que tomamos na nossa vida. Nós admiramos, vemos que aquilo é belo, é positivo, é grandioso, revela a glória de Deus, embora podemos, naquela determinada circunstância, não perceber isso, mas as coisas belas criadas pelo Senhor revelam a sua glória. Nós percebemos que aquilo é bom e é positivo e caminhamos naquela direção, e seguimos naquela direção. O problema é quando nós invertemos o valor. O problema é quando nós, por meio das coisas criadas, não engrandecemos o Criador. O problema é quando nós, por exemplo, vivemos a nossa vida financeira comprando coisas, sejam roupas, sejam coisas que nós gostamos, carros, casas. Vivemos uma vida em função disso. Admiramos o carro, admiramos a casa, admiramos as roupas, mas compramos não por necessidade ou porque percebemos que aquelas coisas vão engrandecer a Deus, são instrumentos de Deus que nós podemos engrandecê-lo através daquilo. E aquelas coisas se tornam um fim em si mesmo. Eu compro porque eu não consigo me controlar e compro de forma desesperada. Eu compro porque eu não consigo me controlar porque eu preciso ter aquilo, eu preciso ostentar aquilo. Eu compro, ou por exemplo, um outro exemplo, com a comida. É maravilhoso, é divino eu saborear um alimento e ter aquele sabor que arrebata o meu coração. Deus colocou essas papilas gustativas em nós para que nós pudéssemos perceber o sabor dos alimentos e nos maravilhar por isso. Deus colocou em nós. O problema é que nós muitas vezes comemos ou admiramos a comida como um fim em si mesmo e não percebemos que a forma como comemos glorifica ou não glorifica a Deus. Então, as circunstâncias que nos rodeiam na nossa vida, elas revelam aquilo que nós admiramos. Aquilo pelo que você tem vivido a vida, aquilo que tem movimentado, aquilo que você se admira e que tem movimentado a sua vida e as suas escolhas, pode apresentar de fato quem tem governado o seu coração. E o problema é quando nós trocamos aquele que é o Criador, para quem todas as coisas criadas apontam, e colocamos no lugar que só Ele é digno. Colocamos coisas criadas e vivemos a nossa vida em direção a isso, motivados por isso. A nossa admiração se dirige única e exclusivamente a essas coisas. A intenção de olhar para esse salmo junto com você é que Davi nos ajude a resgatar a admiração por esse Deus e entendermos que tudo que fazemos é em direção a Ele, aponta para Ele, precisa apontar para Ele. E as coisas na nossa vida não apontam para Ele pelo fato de falarmos que elas apontam. É fácil eu dizer que faço as coisas para Deus. A questão é se no meu coração quem me governa. A questão é no meu coração o que me domina, o que direciona, pelo que eu sou admirado. Pela pessoa e pela grandeza de Deus ou pelas coisas criadas as quais eu amo mais do que a Deus. Olha que interessante o versículo 1, Davi diz assim: Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a mão.
E esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. Davi, nesse salmo, ele, de forma muito clara, ele expressa três realidades sobre esse Deus, 3 verdades sobre a pessoa de Deus que eu e você precisamos entender para que possamos admirá-lo de forma mais grandiosa, certo? 3 apresentações que Davi faz de Deus aqui que são grandiosas, que são parte da sua essência, que são aquilo que na teologia nós chamamos de atributos de Deus. Os atributos que o diferem como Deus único e inigualável. Esse primeiro atributo, ou essa primeira característica de Deus, é a característica da onisciência. Onisciência é a realidade de que Deus penetra todos os pensamentos. Deus conhece tudo que que passa pela nossa mente. Não há um pensamento que eu e você tenhamos que está oculto de Deus. Nada que foi criado por esse Deus, somente Deus é. As outras coisas foram criadas. E esse Deus que não foi criado, mas esse Deus que conhece toda a sua criação. Não há nenhuma das suas criaturas que possam esconder um pensamento desse Deus. Esse Deus conhece por completo. Esse Deus penetra os pensamentos. Ele é onisciente. Ele sabe tudo o que acontece em todos os lugares. Toda a sua criação está debaixo das suas mãos. E Davi se admira primeiramente desse Deus inigualável pela sua onisciência. Ele diz: o Senhor examina o meu coração. O Senhor sabe o que está lá dentro. O Senhor conhece tudo a meu respeito. Eu posso esconder as coisas das pessoas. Eu posso não revelar de fato onde está a minha admiração. Eu posso não aceitar de fato que às vezes admiro mais as coisas criadas do que o Criador. Mas meu Deus sabe tudo ao meu respeito. Ele sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. Ele me vê a todo momento. Mesmo de longe, conhece os meus pensamentos. Ele sabe tudo o que está na minha mente. Nós podemos ocultar os pensamentos das pessoas, mas não podemos ocultar os nossos pensamentos de Deus. É como se estivéssemos totalmente nus diante do Senhor e Ele nos visse por completo. A nossa alma está totalmente desnudada diante dEle. Nós não temos como impedir que Ele nos conheça dessa forma, porque esse Deus inigualável, Ele é onisciente. Só Ele me conhece dessa forma, só Ele me conhece com essa profundidade, porque somente Ele tem esse poder de Criador sobre as suas criaturas. Davi continua: tu me vês quando viajo e quando descanso, sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, já sabes o que eu vou dizer. Veja a descrição que Davi está fazendo dessa alma desnudada diante do Senhor, que não consegue de forma nenhuma se esconder dele, que não consegue ocultar do Senhor aquilo que está vivendo ou aquilo que está fazendo. Versículo 5, vais adiante de mim e me segues, põe sobre mim a mão. Tudo o que eu faço na minha vida, seja a vida cotidiana, os meus pensamentos mais profundos, os lugares que eu vou, tudo está diante do conhecimento desse Deus. É impossível eu viver a minha vida sem ter a plena consciência de que Deus conhece tudo. Davi olha para essa realidade e diz assim, Davi não olha apenas para isso e está fazendo uma descrição sem sentido do Senhor, sem sentido não, mas ele não está querendo fazer uma descrição apenas da característica do Senhor. Davi está falando de forma a perceber qual deve ser a atitude que ele toma diante dessa situação. Davi não apenas está fazendo uma constatação sobre a pessoa de Deus. Davi está fazendo uma constatação sobre a pessoa de Deus e dizendo qual implicação isso tem na sua vida. A implicação que isso tem na minha vida é que é o seguinte, esse versículo 6, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu entender. Eu diante desse Deus, que eu estou desnudado, que eu estou sem roupa, eu não tenho forças, eu não tenho como agir, eu preciso me direcionar a Ele como sendo um Deus inigualável. Eu me direciono a Ele como um Deus inigualável, porque não há outro que seja como Ele. A implicação desse Deus onisciente na minha vida, na vida de Davi, é que Davi se prostra diante dele e o adora por esse Deus grandioso que Ele é. Não há um Deus como o Deus de Davi, não há um Deus como o Deus criador de todas as coisas. Davi está dizendo, tudo aquilo que existe, a minha vida, as coisas que eu faço, as decisões que eu tomo, as atitudes que eu tenho, as palavras que eu penso antes mesmo de falar, estão diante desse Deus. Esse Deus é inigualável. A minha essência está totalmente nas mãos dele. Quem eu sou está totalmente revelado diante dele. Não há nada que eu possa ocultar desse Deus, de tão pequeno que eu sou, diante desse Deus tão grande que ele é. Davi está se prostrando diante de um Deus que é realmente inigualável, um Deus que é intocável.
Mas Davi não louva só esse Deus inigualável, ou não se prostra diante desse Deus inigualável somente pela sua onisciência, mas também pela sua onipresença. Versículo 7 diz assim: é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará. A tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia, e a escuridão e luz são a mesma coisa. Davi louva esse Deus inigualável pela sua onipresença. Não há lugar geográfico que contenha o Senhor, como acontece comigo e com você. Nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. A nossa pessoa física, a nossa presença real. Mas o nosso Deus não tem limites para ele. O nosso Deus se faz presente em todos os lugares. A sua presença é percebida em todos os lugares. Isso não significa que Deus seja tudo, que Deus esteja em todas as coisas, como se ele fosse diluído nas coisas criadas, como há algumas ideias a respeito disso. Significa que ele é um Deus todo-poderoso e que ele é todo-poderoso e onipresente. Ele faz com que a sua presença seja percebida de ponta a ponta na terra. Ele é o Criador de todas as coisas criadas. E todas as coisas que foram criadas por Ele podem perceber a presença desse Deus Criador a todo momento. Ele é uma pessoa, Ele é um Deus inigualável e Ele faz com que as suas criaturas e que as coisas criadas por Ele revelem a sua presença, demonstrem e percebam a presença dEle constante. Davi está dizendo isso: é impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Não há lugar que eu vá nessa terra. Não há lugar que eu possa ir, seja no alto, seja embaixo, seja no mais profundo abismo, ou seja no mais alto monte, que eu tentar me esconder de ti, que dará certo. O Senhor é um Deus onipresente. O Senhor é um Deus que em todos os lugares o Senhor está ali comigo. É interessante porque Davi, no versículo 10, fala algo grandioso. Mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Davi não está tentando fugir desse Deus, ou Davi não está dizendo que eu estou tentando fugir desse Deus e da presença dele, como Jonas fez, e também não conseguiu, porque a presença do Senhor está em todos os lugares. Mas Davi está dizendo que onde quer que eu vá, as circunstâncias que estiverem diante de mim, se eu estiver no mais alto monte, se eu estiver no mais profundo abismo, independente dos riscos que eu como criatura correr, ali a mão do Senhor está comigo, me sustentando e me guiando. Não há circunstância da minha vida, não há local em que eu esteja, não há situação que esteja diante de mim, não há lugar que eu esteja, por mais escondido que eu esteja das pessoas, ou no meio do olho de um furacão que eu estiver, que Deus ali não esteja. E como? A me guiar com a sua mão sobre mim. Davi está maravilhado diante desse Deus. Davi está prostrado diante desse Deus inigualável, porque na imensidão da sua criação, na vastidão da sua criação, Davi percebe claramente que esse Deus está com ele em todos os momentos. Que não há circunstância da sua vida que ele diga estou só. Não tem ninguém a quem recorrer, porque a mão do Senhor está sempre sobre Davi. Meu irmão, isso precisa também me levar e te levar a admirar esse Deus de uma forma muito mais grandiosa. Não há alguém que nos conheça, que seja onisciente e que tenha o conhecimento de quem nós somos como esse Deus. Não há um Deus que seja onipresente, que independente do lugar onde estivermos, que Ele esteja conosco. Não há ninguém. Nós não podemos inverter a ordem das coisas e colocar aquilo que foi criado no lugar desse Deus Criador. Versículo 13 em diante, Davi louva esse Deus que é onisciente, que é onipresente, mas também louva esse Deus que é onipotente, que tem todo o poder nas suas mãos. Veja o versículo 13, diz: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em seu livro. Cada momento foi estabelecido, quando nenhum deles existia. É um Deus maravilhoso. É um Deus todo-poderoso. Davi faz um raciocínio que é muito interessante a nós. Veja, primeiro ele parte para dentro de si, para o mais íntimo do seu interior, que ninguém conhece a não ser ele mesmo
e esse Deus que é o seu Criador. Davi, assim como eu e você, podemos ocultar pensamentos de qualquer pessoa que seja. Na presença de quaisquer pessoas que estiverem, nós podemos ocultar pensamentos. Diante desse Deus eu não posso. Diante desse Deus eu estou nu, completamente nu, e Ele me percebe clara e perfeitamente. Tudo que está no meu coração, aquilo que toma a admiração do meu coração, aquilo que me leva a fazer as coisas, por que eu faço as coisas, quem eu de fato amo, quem de fato governa o meu coração, são as coisas criadas ou se é o Deus Criador. Ele sabe tudo a meu respeito. Na vida nas regiões, naquilo que eu posso percorrer nessa terra, se eu for a qualquer lugar desse mundo, o Senhor Deus está comigo. Não importa a circunstância que eu enfrente, Deus é comigo naquela circunstância e a mão dele está sobre mim. Não há como eu estar em um lugar em que esse Deus não esteja, porque eu sou criatura desse Deus, estou na criação desse Deus, os céus e a terra, e onde quer que eu esteja, ali a mão do Senhor está sobre mim. Ali a mão do Senhor está cuidando de mim. Davi então agora se maravilha porque mesmo quando ele não tinha consciência de nada disso, mesmo quando ele não tinha consciência de que esse Deus penetra os seus pensamentos, e quando ele não tinha consciência de que onde quer que ele estivesse, Deus estava com ele, ele está dizendo, esse Deus já cuidava de mim. Quando eu não tinha consciência plena da minha existência, Davi já existia, porque Davi estava sendo gerado no ventre da mãe, mas ele mesmo não tinha plena consciência disso, o Senhor já estava ali com ele. Davi está dizendo, muito antes de eu existir, esse Deus já é Deus sobre a minha vida. Olha que interessante, o versículo 13 diz, tu me formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Não foi o acaso, não foi uma simples ordem natural das coisas, é a mão do Senhor sobre nós. Tudo que acontece conosco, acontece porque esse Deus é conosco, porque esse Deus está ao nosso lado, porque esse Deus está nos sustentando. Davi está dizendo, tudo que eu tenho, eu te agradeço, Deus, por me teres feito de modo tão extraordinário. Para Davi, naquele momento que a ciência era limitada, não tinha o conhecimento que nós temos hoje do processo de gestação, é ainda mais extraordinário. Porque ele diz que da perspectiva dele, ele não sabia como as coisas aconteciam, eles não tinham conhecimento científico de como a gestação acontecia, mas acontecia de modo perfeito. E ele está dizendo, é extraordinário, é fora do comum, é inigualável a forma como o Senhor nos traz a vida, a forma como o Senhor nos sustenta, é inigualável a percepção da tua mão sobre nós. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Quando eu ainda não tinha forma, o Senhor já me conhecia por completo. Mas não para por aí. Davi não para por aí. Davi não apenas está dizendo que Deus quem o havia formado, em que Deus que estava conduzindo a vida de Davi. Davi diz na parte B do versículo 16, cada dia da minha vida estava registrado no seu livro. Esse Deus que conhece os mais profundos dos meus pensamentos hoje, esse Deus que sabe quem eu de fato amo, esse Deus que sabe quem de fato eu admiro, se a Ele Criador ou se as coisas que Ele criou, esse Deus que não há lugar da sua criação que eu possa me esconder dele, ou que eu não tenha acesso a Ele, esse Deus é o Deus que controla o meu passado, é o Deus que controla o meu presente e é o Deus que controla o meu futuro. Nada está fora do controle desse Deus inigualável. Esse Deus foi quem me teceu quando eu ainda não tinha consciência, quando nenhuma ação eu podia ter por mim mesmo. Esse Deus estava tendo essa ação por mim, me formando, me fazendo, me tecendo, como Davi diz, no seio do ventre da minha mãe. Deus estava me tecendo. Esse Deus é quem governa o meu presente. Esse Deus é quem está comigo nos meus pensamentos, onde quer que eu vá, aqui e ali. Mas esse Deus também é o Deus que tem os meus dias nas suas mãos. Davi diz com categoria, Davi diz sem medo de errar. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Não seria registrado, já estava registrado. Davi reconhece que esse Deus tem o controle do passado, do presente e do futuro. Todos os meus dias estão na mão dele. Onde quer que eu vá, com as coisas que eu fizer, seja o que eu tentar,
A minha vida já está nas mãos desse Deus. O que Davi está fazendo aqui? Davi está reconhecendo que não vale a pena eu tentar viver a vida de uma forma autônoma, admirando as coisas criadas mais que o Criador, tentando ter mais das coisas criadas do que o Criador, porque a única coisa que eu posso fazer é me render diante do todo-poderoso Deus do universo, da onipotência desse Deus que já tem o meu passado, o meu presente e o meu futuro nas suas mãos. Davi está prostrado diante de um Deus que sabe quem ele é, que sabe o que ele pensa no mais íntimo dos seus pensamentos, que se faz presente em toda a sua criação. Mas Davi também está prostrado diante de Deus que tem toda a sua vida nas suas mãos, seja o passado, seja o presente, o futuro. Davi não tem controle. Davi não pode voltar, eu e você não podemos voltar ao passado e resolver coisas que talvez gostaríamos, mudar circunstâncias que talvez gostaríamos. Eu e você não temos o controle nem do presente, porque temos falado nessa série que a qualquer momento a vida pode mudar. As coisas estão caminhando bem, mas a qualquer momento as coisas mudam e tudo muda de cenário. E nós não temos nenhum controle sobre o futuro. Absolutamente nenhum. Se você e eu pararmos para pensar, não há nada que esteja nas nossas mãos. Mas Davi está dizendo, tudo está nas mãos deste Deus. Quando eu era formado no ventre, esse Deus já cuidava de mim. O meu dia a dia, eu posso ir a qualquer lugar que esse Deus está com a sua mão sobre mim. E quanto ao meu futuro, todos os meus dias já estavam registrados no seu livro. Quero convidar você, nessa manhã, a avaliar o seu coração e ver se você tem se admirado por qualquer outra coisa que não seja esse Deus grandioso. Que não seja única e exclusivamente esse Deus inigualável. Esse Deus que é onisciente, que penetra os mais profundos dos nossos pensamentos. Esse Deus que é onipresente, que em qualquer lugar que eu vá, Ele está acessível a mim e a sua mão está sobre mim. E é esse Deus onipotente, que controla o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Eu quero convidar você a se render a esse Deus. Eu quero convidar você a clamar a Deus nesse momento junto comigo, para que a nossa admiração seja única e exclusivamente a Ele, para que a nossa adoração seja única e exclusivamente a Ele. Deus, muito obrigado pela Tua palavra grandiosa, Pai. Nós Te louvamos por esses salmos que temos visto nos últimos domingos, que nos levam a querer amar mais ao Senhor, que nos mostram como esses homens sangraram em meio às circunstâncias difíceis da vida, um relacionamento mais profundo e crescente com o Senhor. Nós também queremos esse relacionamento profundo e crescente. Nessa manhã, Senhor, pedimos por mim, peço pelos meus irmãos, por todos que estão nos ouvindo, que o Senhor não nos deixe admirar nada que não seja o Senhor, o Deus Criador da nossa vida. Esse Deus que sabe tudo que pensamos, esse Deus que sabe todos os lugares que vamos e está acessível a nós em todos os lugares, porque a sua criação está toda nas suas mãos. E esse Deus que controla o nosso passado, presente e futuro, é a Ti que queremos nos render. É a Ti que queremos admirar e somente a Ti que queremos adorar. Sustenta-nos, Deus, ajuda o Teu povo, Pai. Nós pedimos a Tua ajuda, sustenta-nos na Tua presença, Pai. Sustenta-nos na confiança plena do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu domingo. Foi muito bom poder passar esse tempo aqui de reflexão com a sua palavra e continue com a sua família, meditando nesse Deus inigualável, que é o Deus da minha e da sua vida.